Boa noite a todos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, Janeta, Analice, nosso amigo Braga, boa noite, querida Janete, que Deus nos abençoe, boa noite, Analice. Que Deus abençoe o nosso trabalho nessa noite. Que tudo possa ocorrer da melhor forma possível. Boa noite, Marineide. E vamos, desde já, né, realizar a nossa... boa noite, Lenice. A nossa reunião online, realizando a nossa prece inicial nesse momento. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja e rogamos a todos vocês, amigos espirituais que trabalham em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sob a égide do nosso amigo Henrique Salazar, que possa abençoar os nossos trabalhos, abençoando a todos aqueles que estão ligados nesse momento, sintonizados, a todos aqueles que também não vão poder estar conosco, mas estão ligados por pensamento. Pedimos pelo lar de cada um, pelos trabalhadores da nossa casa, pelos simpatizantes, por todos aqueles que nos pedem prece. Enfim, Senhor Jesus, que tudo possa ocorrer da melhor forma possível, para que assim venhamos a transmitir a mensagem que não é nossa, mas sim a mensagem dos Espíritos. E assim sendo, em Teu nome, em nome da espiritualidade amiga, que possamos dar por iniciado o nosso trabalho na noite de hoje. Como vocês já sabem, as nossas reuniões de formato está ocorrendo de forma online ainda. Esperamos uma orientação da espiritualidade para que a gente possa voltar aos trabalhos na nossa casa. O que é? Então, hoje nós vamos falar a respeito de mais um tema que se encontra nesse livro. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Boa noite, Inês. Boa noite, Claudeci. Boa noite, Silvia, Norma. Boa noite a todos que estão entrando. É um livro de Joana de Ângeles, psicografado pelo médium baiano, ainda encarnado, Divaldo Pereira Franco. E esse livro ele traz uma análise de todas as partes essenciais do Evangelho segundo o Espiritismo. E Joana de Ângeles traz um comentário à luz da doutrina espírita, à luz da psicologia profunda. E como muitos outros hoje estudiosos da personalidade de Jesus, vêm se debruçando para entender e para desmiuçar essa mensagem
de Jesus ainda tão incompreendida por muitos, mas bem sentida por outros. Uma mensagem que para alguns parece simples, mas é de uma profundidade muito grande, o que levou muitos psicólogos, estudiosos do comportamento a escrever sobre Jesus. E um desses escritores é Mark Baker, que escreveu esse livro, que se tornou hoje já um best-seller, né? Vende muito. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Então, editora Sextante, se vocês tiverem interesse, é só, né, procurar esses livros nas livrarias online, encomendando, porque é muito interessante. E Joana de Ângeles faz essa leitura, à luz da psicologia profunda, sobre os temas do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que a gente vai trazer hoje, o tema é o jugo leve. O que é esse jugo? Boa noite, Claudivan, irmão Claudivan. Nós entendemos, se formos ao pé da letra, o jugo é um instrumento bem primitivo, né, que era colocado nos animais, uma canga de madeira, né, na realidade, que atrelava os animais à carroça dos bois, dos cavalos, e que ali aquele jugo pudesse atrelar aqueles dois animais à carroça para que pudesse realizar o trabalho do arado. Então os animais eles ficam presos àquele instrumento. E Jesus, ele como um grande contador de história, através do cotidiano das pessoas daquela época, ele como judeu, ele aproveitava os mínimos detalhes para contar uma história. Uma história, muitas vezes, no formato de uma parábola. Para muitos é uma história simples, mas a proposta de Jesus era atingir o self, o espírito, a profundidade do ser. Naquelas histórias simples que Jesus narrava, utilizando dos conteúdos do cotidiano, ele lançava ensinamentos profundos. Lógico que ele não poderia falar de coisas muito mais avançadas naquela época, como falar sobre espiritualidade, sobre psicologia profunda, sobre sociologia, sobre política, sobre antropologia. Ele não poderia falar naquela época porque não se tinha ainda esses conceitos intelectivos, mas ele aproveitava do que ele sabia, do que ele observava para contar uma história. O jugo leve, Jesus diz assim, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 7. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. São Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus fala que vai nos aliviar, ele não vai tirar, vamos dizer, a canga, ele não vai tirar o jugo que nós muitas vezes solicitamos nas nossas reencarnações, mas ele diz que o jugo dele é leve, né? E o fardo dele é suave. Jesus humanizado, fala Joana de Ângeles, é o grande médico das almas, que as conhecendo em profundidade, apresenta terapia recuperadora ao tempo que oferece a libertadora que evita novos comprometimentos. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós estamos passando por um momento de muita aflição. O mundo passa e
e por esses dias, né, os brasileiros também sentiram a perda de um artista, de uma cantora, né? Então os seus familiares estão muito sofridos, os fãs, as pessoas que são simpatizantes ficaram muito tocados com o desencarne da Marília Mendonça, através de um acidente, de um avião monomotor. Então tudo isso, de certa forma, sobrecarrega, tudo isso nos deixa aflitos, os mais de 600 mil brasileiros, irmãos nossos, que a todo dia esse número vem aumentando. Tudo isso nos deixa aflitos, tudo isso nos toca, tudo isso nos perpassa. Então, ela diz que Jesus apresenta uma terapia recuperadora ao tempo que oferece a libertadora. Jesus oferece uma terapia que recupera, mas que de certa forma também nos liberta, que evita novos comprometimentos. Conhecendo a causalidade que desencadeia as aflições, todas as nossas aflições elas têm uma causa. E isso todos nós temos essa consciência. O que leva uma pessoa muitas vezes a desencarnar de uma determinada forma, né? O que leva uma pessoa a ser acometida de uma doença de uma determinada forma? Então deve ter uma causalidade, existe uma causalidade, uma causa, algo que causou isso, que são consequências funestas das ações anteriores infelizes que a geraram. Propõe como recurso melhor para a total libertação de seus contingentes perturbador a conquista da luz interna, superando toda a sombra que campeia nas consciências. Então Jesus ele propõe uma luz interna, uma autoiluminação. E como é que é essa autoiluminação? Nós vamos chegar de pronto e vamos nos autoiluminar? Esse processo de autoiluminação já está dizendo, é um processo, é para a vida toda. Essa claridade incomparável, capaz de anular todos os prejuízos e evitar novas projeções de sofrimento, é o cultivo do amor, sustentado pela oração que se converte em canal de irrigação da energia que procede de Deus e vitaliza a criatura humana. Joana fala que é o cultivo do amor sustentado pela oração. Então, cultivar o amor significa o verbo cultivar, né? Cultivar significa regar sempre, né? O amor não é algo que eu vou conseguir de pronto e agora eu estou amando. O amor é um processo também. Nós estamos aprendendo a amar. Embora Jesus falou do amor naquela época, mas são 2021 anos que nós estamos tentando aprender a amar, assim como muitas pessoas foram tocadas por essa proposta de Jesus. E vamos analisar o Jesus quando ele aqui esteve, quando ele encarnou, e para Jesus chegar na condição de um mestre, de um rabi, de um espírito puro, ele passou por várias reencarnações. É importante que nós saibamos isso, para depois a gente não estar divinizando Jesus. Como diz aqui, Jesus humanizado, Joana de Ângeles fala. Jesus ele reencarnou, ele teve um corpo de carne, ele nasceu de uma mulher. Né? Então, Jesus, quando na oportunidade dessa encarnação, quando aqui esteve, ele teve um colégio apostolar de 12 apóstolos. Falam que os 11 foram convidados e o Judas ele se autoconvidou. Mas se formos olhar a figura de um Pedro, quando Jesus o encontra, diz: vem, segue-me e serás pescadores de alma. Pedro passou aquela parte com Jesus ainda, de certa forma, muito humanizado ainda, né? Então, quantas vezes
Pedro não chegou para Jesus e perguntou: o que nós vamos ganhar com isso, Senhor? Perguntando: se nós estamos te seguindo, nós temos que ganhar alguma coisa. Né? Era ainda o personalismo, o egoísmo, a vaidade, a coisa do tomar lá da cá. Né? Então, certa feita, Pedro perguntou: quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes. Esse número é um número bem utilizado, né, entre os judeus, porque eles falam, eles baseiam a criação do mundo em 6, no 7º Deus descansou, e através de 7 dias eles comemoram, é o Shabá, mais 7 é uma outra celebração, com mais 7 multiplicando, então é uma forma deles celebrar o tempo, eles utilizam de forma matemática a multiplicação dos 7, por isso que se fala que é um número cabalístico, né? Então, Jesus aproveitou essa pergunta ingênua ainda de Pedro, né, de uma pessoa que ainda não estava iluminado, mas num processo. Não devemos perdoar apenas 7 vezes mais 70 vezes 7, dá 490. Isso não significa que... Boa noite, Ivonete. Boa noite, Bené Reis. Isso não significa que é 490 vezes, mas ele quis dizer que temos que perdoar de forma ilimitada. Mas vamos conseguir perdoar de pronto? Eu tenho que perdoar, a doutrina espírita diz que tem que perdoar. A gente tem que perdoar, mas o perdão também é um processo. Nós vamos aprendendo. E nós escutamos tantas pessoas dizendo: eu não vou ser mais cristão, eu não vou ser mais espírita. E a gente pergunta: por quê? Porque eu não consigo vivenciar o evangelho em toda a sua inteireza. Aí eu pergunto: então você quer ser Jesus? Porque só quem pode viver o evangelho em toda a sua inteireza é Jesus. Nós somos os aprendizes, nós estamos aprendendo a decifrar e colocar essa proposta psicoterapêutica para a nossa cura, para a nossa renovação das nossas ações, da nossa existência. Então, Pedro, ele era também muito devotado, né? Ele dizia que daria a vida por Jesus, e em momentos ele mostrou isso. Mas lá no Monte Getsemane, no Monte das Oliveiras, enquanto Jesus estava naquele processo, né, de uma melancolia, né, não no sentido de morrer, não no sentido de ter medo do que iria acontecer, mas aquela melancolia de Jesus era com relação a o que seria das suas ovelhas dali para frente, depois de tudo que iria acontecer, da crucificação do mestre, o mestre partindo, o karma coletivo que ia se instaurar sobre os judeus, né? Então, Jesus estava lá orando no Monte Getsemane. Quando voltava, estava Pedro e os outros dormindo, né? Ainda num processo de sono psíquico, de sono espiritual. Jesus voltou 3 vezes, eles estavam dormindo. E naquele último encontro em que Jesus estava reunido com os discípulos, os 12, e Jesus disse para Pedro que: Pedro, antes do galo cantar 3 vezes, tu irás me trair. Eu, mestre, jamais farei isso. Mas Jesus, ele viu o futuro, né? Ele estava vendo as coisas que iriam acontecer. Então, lá no Monte Getsemane, quando Judas veio à frente dos soldados do Sinédrio, e com um beijo ele identifica: é esse que vocês têm que prender. Então Pedro, num arrobo de fúria, porque Pedro ele tinha uma alteração emocional de comportamento muito grande. Uma hora Pedro era calmo, outra hora Pedro era bem explosivo.
Isso nós vamos analisar tanto nos Atos dos Apóstolos, como fala nas Escrituras, dos 4 evangelistas que falam sobre Pedro, nos livros de Amélia Rodrigues, no livro de Ave Luz, que faz um relato da personalidade de cada discípulo. Então Pedro era aquela pessoa que tinha uma alteração de humor muito fácil. Ele estava bem, de repente ele ficava extremamente furioso, ele era uma pessoa que não aguentava, hoje no dito popular, as brincadeiras. É uma pessoa que pegava ar, né, com facilidade, no dito popular. Em compensação, ele tinha um lado muito bom, porque ele era solidário, ele procurava ajudar, ele procurava estar junto dos seus amigos, dos seus irmãos pescadores. Ele era extremamente solidário. E naquele momento que Jesus foi identificado, Pedro, num arrobo, né, de fúria, ele tira a sua arma, né, a sua faca, a sua espada, assim como queiram dizer, de uma bainha, e ele decepa a orelha do soldado Malcom. Então Jesus disse, Pedro, advertiu, né? Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então pegou a orelha daquele soldado, Jesus colocou automaticamente no local, e ali se estabeleceu uma cura. Não podemos dizer que Pedro era bipolar, né? Porque bipolar já é um transtorno bem mais severo. Vamos dizer que ele tinha alteração de humor muito fácil, né? Não posso dizer que Pedro seria um ciclotímico, mas quantos de nós também não temos alteração de humor de uma forma tão... Então passamos de um limiar do céu para o inferno de uma forma tão simples, tão corriqueira, a gente está tão bem, né? Então de repente a gente está no céu, daqui a alguns segundos a gente está no inferno emocional, a gente está xingando o outro, a gente está brabo, a gente está isso, a gente está aquilo. Então, mas Jesus dizia que o jugo dele era leve, o jugo dele era leve. Por que Jesus dizia isso? Porque a proposta do Evangelho é uma proposta de luz, é uma proposta de suavidade. A nossa vida aqui na Terra... é ainda de um jugo pesado, porque semelhante, se formos olhar numa análise metafórica dessa questão do jugo, do arreio que é colocado sobre o pescoço dos animais, o jugo que nós colocamos sobre nós mesmos ainda é muito pesado. Por quê? Pelas nossas opções, por aquilo que nós causamos, pelo mundo ainda que vivemos, é de prova e expiação. Por mais que nós falemos que a morte não existe, mas a morte de uma pessoa conhecida nos toca muito, porque a partida como se vai é uma partida ainda muito dolorosa. A cantora que desencarnou, ela tocou a muitas pessoas, aos fãs, a quem não era fã, né? Era uma pessoa boa, lógico, né? No início da sua carreira, aos 26 anos de idade, muito jovem. Então, nós vivemos num mundo de prova e expiação, que essas coisas ainda nos tocam. O nosso jugo é pesado, mas o jugo de Jesus é leve, né? O fardo de Jesus é suave. Ele diz, não coloco peso além das nossas condições físicas. Então, Pedro, ele num ato de fúria, ele agrediu. E Jesus, todo momento, ele estava ensinando, né? Jesus é um bom mestre, é um bom educador, é o maior de todos os educadores. Se ele é o maior psicólogo, ele foi o maior pedagogo, ele foi o maior professor, né? Então, embainha tua espada, Pedro. Embainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Hoje tu tá ferindo, amanhã tu vai ser ferido. Pode ser isso, né? Se nós não vivermos a lei do amor, nós vamos sofrer a lei do talião. Então Jesus fora preso. Naquela madrugada, identificaram Pedro 3 vezes. E uma das pessoas que identificou foi a serviçal do chefe, o que coordenava o Sinédrio.
né, do fariseu responsável pelo sinédrio. Então, tu és o pescador nazareno que segue o Jesus, e ele disse, não, não sou eu. E quando ele fala todas as 3 vezes que ele negou, então o galo cantou. E ele lembrou de Jesus, e ele chorou, e diz os evangelistas que ele chorou amargamente de remorso. Pedro ainda não havia despertado, embora tendo vivido com Jesus, e Pedro sempre esteve nos momentos mais decisivos, né, e mais extraordinários da vida de Jesus, como a transfiguração no Tabor, onde Jesus aparece ladeado por Elias e Moisés, 2 pessoas que já haviam falecido. Aí Bel pergunta, te lembra alguém, né? Porque ela fez essa pergunta, né? Te lembra quem? Quem é que tem alteração assim de humor? Quem é que não tem alteração de humor, né? Todos nós temos, né? Então Pedro estava na multiplicação dos pães, Pedro estava na transfiguração, Pedro estava na pesca, Pedro estava quando Jesus transformou água em vinho. Então, Pedro, ele sempre estava nesses fenômenos mais extraordinários, esses fenômenos de efeito físico, esses fenômenos paranormais, os fenômenos mediúnicos. Pedro estava ali, mas ainda não havia despertado, tanto que uma vez Jesus o advertiu, afasta-te de mim, Satanás. Não era que Pedro era Satanás, né? Satanás significa opositor. Pedro estava obsidiado, segundo informações do plano espiritual. Naquele momento, Pedro estava obsidiado, sofrendo de uma obsessão. Então Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás, não dizendo que ele era o Satanás, porque o diabo significa, na linguagem hebraica, o diabo, o demônio, é o opositor, algo que vai de encontro a você. Mas Pedro entrou ali no pátio do Sinédrio e acompanhou tudo à distância, o desfecho, o julgamento de Jesus. Mas depois daquele momento, Pedro se transforma. Depois daquela negação, Pedro se torna uma outra pessoa. Um processo de autoiluminação, de autocrescimento, de individuação tomava conta daquela personalidade. E daí em diante nós vamos encontrar um Pedro transformado. E nós devemos muito tanto a Pedro quanto a Paulo. O cristianismo ter transcendido da ritualística judaica para se expandir pelo mundo, para conquistar os gentios, para conquistar aquelas pessoas que não eram judeus. Então, depois do fenômeno de Pentecostes, que muitos ali desenvolveram o seu processo mediúnico, muitos deles começaram a falar línguas que não eram da sua nacionalidade, e quando dizemos que falavam línguas, eram línguas verdadeiras, são línguas que existem. Não são essas pessoas que dizem que falam língua estranha, e se você gravar e mandar para um estudioso da língua, ali não está dizendo nada. Né? As pessoas dizem, está falando língua estranha, está falando... O importante da xenoglossia, que é o fenômeno da mediunidade de falar uma língua que não é sua, é que essa língua ou ela exista, ou ela seja uma língua morta, e provavelmente que ela tenha existido. Não é simplesmente enrolar a língua, como muitas pessoas falam de fulano está falando língua estranha, fulano não está falando nada. Aquilo muitas vezes é uma mistificação, aquilo muitas vezes é um embuste, um animismo. Então, depois do fenômeno de Pentecostes, muitos, eles falaram de que receberam, né, do alto, eles foram inundados pelo Espírito Santo, né? Houve um derramamento da mediunidade na carne. Muitos deles começaram a pregar em outras línguas, e Pedro, que era uma pessoa totalmente limitada do ponto de vista da oratória também, Pedro não era nenhum intelectual, como quase todos os discípulos, eles eram pessoas simples. Jesus utilizou de pessoas humildes, simples, pescadores,
para depois dizer assim, Jesus fez um colégio apostolado de pessoas extremamente evoluídas, de pessoas extremamente transcendentais. Não, Jesus utilizou-se de pessoas simples, do povo, da plebe, pescadores. Ele não foi buscar lá no Sinédrio, ele não foi buscar doutos. Os que tinham uma certa educação era Mateus, que era o cobrador de impostos, ele sabia ler, ele sabia escrever. Mas na maioria dos outros eram pessoas simples, pescadores mesmo, pessoas rudes, nazarenas. Então, a partir daquele momento, Pedro se torna um dos grandes oradores do cristianismo. É interessante isso. Pedro começa a falar, Pedro se reveste de uma autoridade a ponto de que no Atos dos Apóstolos fala que a sombra de Pedro, onde Pedro passava, os enfermos, os doentes, ao ser tocado pela sombra de Pedro, essas pessoas eram curadas. Então Pedro, ele auto-iluminou-se, mas foi um processo. Mas aí quando vamos analisar a vida de cada apóstolo, né? Como foi difícil, né? O jugo na terra é difícil, mas o jugo de Jesus é leve. Por quê? Por mais que seja difícil aqui na terra, mas viver o evangelho nos dá uma liberdade. Viver o evangelho nos dá uma leveza. E se formos lembrar a história dos antigos cristãos, como era que eles se deixavam, né, entrar nas arenas? Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se, isso é a lei do amor, do Evangelho segundo o Espiritismo, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança, embriagados de esperança, desceram o circo. Meu jugo é leve, né? Jesus dizia. Então esses cristãos, eles desciam as arenas, eram devorados pelas feras, e sequer eles sentiam as patas, porque eles já estavam num processo de torpor, como asseverando que Jesus diz, vem que a morte para vocês, a morte será como um tranquilizante. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Então Pedro, ele transformou-se, né? Então o processo de autoiluminação é um processo contínuo das nossas vidas. E vamos ver, analisar como foi o final de cada apóstolo. Todos eles, menos João e Paulo, que não foi um apóstolo direto, mas foi um discípulo após a morte de Jesus. Todos eles, fora João, foram mortos de forma mais trágica possível, crucificados, decapitados, trucidados. Vejam como foi a morte de Pedro. Pedro, com mais de 80 anos de idade, em Roma, ele foi levado a uma crucificação, né? Quando ele saiu do presídio, já muito cansado, algemado, né? O corpo, né, já muito alquebrado, mas o espírito desejando se libertar, e aí no trajeto, né, até o local da crucificação, muitos vinham abraçar Pedro, beijar suas mãos, as crianças, os idosos. Ele tinha um apreço até pelos soldados romanos, que muitos deles foram beneficiados pela cura. Pedro curou muitos familiares daqueles soldados, mas tinha um que não tirava o olho de Pedro, que era Sestório Aniceto. Ele tentava tirar Pedro da sua calmaria de todas as formas. Ele chamava Pedro de porco imundo, miserável, charlatão, merece morrer. E Pedro continuava caminhando de forma serena entre aquelas pessoas. Ele avistou a Roma, construída sob mármore. Ele avistou de longe o rio Tibre. Ele avistou de longe a imagem erigida a Augusto César.
E naquele instante muito difícil de sua vida, ele lembrou-se de Cafarnaum, ele reportou-se a Nazaré, ele reportou seus momentos em que ele estava com Jesus, ele reportou-se a Dalmanuta, a Magdala, a todas aquelas regiões em que eles viveram a Boa Nova. Então, quando chegou num determinado local, onde Pedro iria ser crucificado com outros tantos, porque a crucificação era a morte considerada para os romanos, julgados pelos romanos, a todas aquelas pessoas que eles achavam que eram malfeitores, ladrões, assassinos. E Jesus foi crucificado sem ter nenhuma acusação, né? Que ele fora um revolucionário, que ele fora assassino, que ele fora ladrão. Se formos analisar o processo do julgamento de Jesus, ele não tinha nenhum crime, ele não desafiou nem o Império Romano, né? Muito pelo contrário, ele pediu dar a César o que é de César, se tem de pagar o tributo, paga, mas dá a Deus o que é de Deus. E Pedro ali, ele quando for crucificado, disse, eu não sou digno de ser crucificado da forma que o meu mestre foi. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Veja que ato de nobreza, de humildade, de crescimento espiritual Pedro chegou, né? A ponto de dizer assim, eu não sou digno de ser crucificado da mesma forma que o meu mestre. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E ali foi feito, né? Pedro não sentia mais naquele momento, o pensamento estava distante, ele pensando em Jesus, ele nem sequer sentia mais os cravos perfurando a carne das suas mãos e dos seus pés. E ali Aniceto Sestório estava, né, enfurecido, ele não aceitava aquilo, né? Tanto que ele pegou um calhau, uma pedra pontiaguda e gritou, morre, porco miserável, e jogou essa pedra que acertou o crânio de Pedro. Pedro, ao observar, viu o sangue jorrando da sua testa, e naquele momento ele que adormeceu, entrou num torpor. Foi quando ele acordou no outro lado da vida, desprendido daquelas dores, desprendido daquela cruz, daquele vozerio, e ele percebeu que uma luminosidade descia das esferas mais superiores, como uma estrela. Foi quando ele percebeu que era Jesus que foi ao seu encontro. E Pedro quis, num arrobo de gratidão, beijar os pés de Jesus, e Jesus não deixou, aconchegou nos braços e aí o levou para as regiões espirituais, onde Pedro deveria passar os seus dias de descanso e de merecimento. Jesus falou que, quando encontrando-se com Pedro no outro lado, numa colônia espiritual muito elevada, disse, Pedro, você, pelo seu merecimento, você pode ficar o quanto tempo desejares aqui, nessa colônia, né? Então, Pedro passou um bom tempo naquelas pairagens e conta o irmão X, né, que Pedro também ascendeu a regiões espirituais ainda mais elevadas para vivenciar e estudar o Evangelho. Foi quando um momento que, depois de um tempo, Jesus disse, a partir de hoje nós vamos, Pedro, nos separar novamente. E Pedro pergunta, mestre, para onde irás? Jesus aponta para o globo terrestre bem distante e diz assim, enquanto houver uma dor, um gemido, um sofrimento na terra, eu ali estarei, né? E Jesus nunca nos deixou, né? Quando estiveres 2 ou mais reunidos em teu nome, ou até quando estiveres um encarnado e um desencarnado reunido em meu nome, porque ninguém nunca está só. As pessoas podem achar que estão vivendo uma solidão, mas sempre estamos acompanhados por alguém, uma nuvem de testemunhas, como dizia Paulo. Então Jesus apontou para a terra e disse, Pedro falou, disse, não, mestre, eu quero ir contigo. Então os dois desceram à terra e se direcionaram naquela noite escura
para um dos cemitérios da cidade dos Césares, em Roma. Nós historicamente sabemos que os cristãos eles eram proibidos de realizar seu culto. Então eles se reuniam nas catatumbas, eles se reuniam nas escuras, nos cemitérios, para escutar a pregação, para louvar, para cantar. E naquele dia existia uma atmosfera diferente, eles estavam cantando, Jesus e Pedro se avizinhou de todos eles. E Pedro ali muito contente, muito extasiado. Aí Jesus aproxima-se do ouvido de Pedro e diz: Pedro, alguém está te chamando. Foi quando Pedro ele aprimorou os sentidos e percebeu o antigo soldado pretoriano Sestório Aniceto. Ele estava com seu filho, que fora cometido de uma febre profunda, estava entre a vida e a morte, e Sestório, ele levantava o seu filho em direção aos céus, como aclamar, para que Pedro pudesse curar. E num processo também num processo de culpa, de arrependimento que tomou conta daquela alma, daquele espírito, ainda naquele momento envolto no instinto, envolto na selvageria, muito longe ainda da espiritualidade, mas que a dor tocava. E Pedro, quando percebeu aquilo, tomado de um amor profundo, um amor crístico, ele aproxima-se, estende as mãos sobre aquela criancinha e automaticamente a criança abre os olhos e abraça o seu pai como se estivesse uma ave no ninho com medo de ser raptada. E Sestório entende que naquele momento Pedro atendera ao seu clamor. Daquele dia em diante, a jornada de Sestório estava apenas começando e a de Pedro continuando. Entendendo com isso que esse processo de transformação que Jesus traz é para a nossa existência toda. Porque quantas pessoas não desencarnam e continuam ainda com sentimento de rancor, com sentimento de mágoa? Isso nós encontramos isso naturalmente não só na literatura espírita, como nas comunicações mediúnicas. Quantos espíritos a gente não escuta que chega na reunião mediúnica e diz: eu ainda não consigo perdoar. Aí você diz assim: fulano não desencarnou porque não perdoa. Porque perdão é também processo. Perdão não é ligar e desligar um interruptor. Perdão é um aprendizado contínuo. Nós vamos desencarnar e vamos ainda continuar nesse processo de perdão, porque tem muitos que desencarnam e não perdoam. Chegou nas reuniões mediúnicas ainda tocado de muita mágoa, de muito sentimento de rancor. Enquanto Pedro foi essa pessoa que se transformou. A proposta de Jesus, ele internalizou essa proposta crística de autoiluminação. Esclarecendo aqui que esse processo de autoiluminação não é um processo de sentar debaixo de uma árvore, numa figura metafórica do Buda, né? Sentou debaixo de uma árvore e aí se autoiluminou. Não é isso. E também o Buda, que foi também um dos embaixadores do Cristo, ele também não se autoiluminou de uma hora para outra. É todo um processo, são reencarnações, são desprendimento, é força de vontade, é querer. Então Jesus nos convida, Jesus não nos impõe. Vinde a mim, Jesus sempre está nos convidando. A proposta de Jesus é uma proposta de ação. Os verbos são os verbos de ação, mas também não é uma proposta de imposição. Olha, se você não vir, a mão de Deus vai se abater por você e você vai ficar doente e enfermo numa cama. Não existe isso no cristianismo. Se as pessoas falarem isso é uma deturpação. O cristianismo é uma doutrina por si só, uma proposta de libertação. E nós
nós aceitamos de forma livre essa proposta. Então, vinde a mim, todos vós que estão sobrecarregados, aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Então, quando nós entendemos isso que Jesus quer dizer, o jugo dele é leve, o fardo dele é suave, então a nossa vida se torna mais fácil. Nós compreendemos então qual o sentido psicológico da vida. Então a gente não vai se preocupar tanto na busca irrefreada da felicidade. A gente vai agora na busca do sentido psicológico das nossas vidas. Então isso é a proposta de Jesus. Jesus é muito profundo. Se nós tivéssemos as condições necessárias, né, intelectivas, nós passaríamos aqui a noite toda a destrinchar, tentar destrinchar, e a gente ainda não ia esgotar a proposta de Jesus, porque é uma proposta simbólica. E o simbólico, ele não se esgota. O simbólico, ele sempre vai ter novas configurações, novas explicações. Então Jesus é essa criatura, esse mestre estudado hoje pela nossa atualidade como um grande psicoterapeuta, o maior psicólogo, porque a proposta dele é uma proposta de libertar, não é uma proposta de subjugar, não é uma proposta de escravizar o mestre, até porque ele já disse, vós podereis fazer muito mais do que eu faço. Né? Vós podereis fazer muito mais do que eu faço. Então, se tiveres a fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderás transpor as montanhas das dificuldades e os obstáculos da tua vida. Então, era essa a proposta, a mensagem que eu queria trazer desse livro extraordinário de Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Joana de Ângeles, ela traz a psicologia profunda para entender essa proposta do Cristo, entendendo que a doutrina espírita é a maior de todas as psicologias, porque ela é profundíssima, porque ela vai na psique direto, ela vai no espírito imortal. Ela transcende a materialidade, ela transcende a questão da matéria, ela vai na essência, como diz Joana de Ângeles, ela vai no self, no nosso espírito, e tenta, essa proposta espírita é para tentar nos reconectar com as leis de Deus que estão inseridas na nossa consciência. Nós temos dois centros de consciência, um centro egóico, que é a consciência, é o ego, e tem o nosso centro de consciência profunda, que é o nosso self. E que é lá que estão escritas as leis de Deus, como bem asseverou os espíritos Allan Kardec. Onde estão escritas as leis de Deus? Onde é que está escrito? Em alguma parede? Em alguma pedra? Não, as leis de Deus estão escritas na consciência. Mas a gente precisa entender, essa consciência é uma consciência profunda. Todas as vezes que nos tornamos pessoas melhores, todas as vezes que nos transformamos através do amor sustentado na oração, como diz Joana de Ângeles, nós estamos nos avizinhando desse centro de consciência profundo. Como dizia Carl Gustav Jung, é um eixo ego-self. Esse ego precisa se conectar com o self. A nossa consciência, o nosso ego precisa estar conectado com o nosso espírito. Porque quando a gente dissocia, quando a gente se afasta da nossa intimidade profunda, o caminho que nós vamos ter são as doenças, as enfermidades psíquicas e do corpo. Então, cada vez mais que vamos nos aprimorando, nós vamos nos aproximando dessas leis de Deus que estão escritas na nossa consciência profunda. E vamos, nesse processo, nos tornando pessoas cada vez melhores. Então, estamos chegando no término dos nossos trabalhos, agradecendo a paciência de todos vocês, esperando que, diante das minhas limitações, da minha limitação, eu possa ter passado um pouquinho do que Joana de Ângeles queria
dessa proposta que ela queria nos trazer, que ela quer nos trazer através desse livro. Que Deus abençoe a todos e vamos memorizar isso a partir de hoje. O mundo que vivemos ainda é de provas e expiações. O jugo aqui na terra ainda pode ser pesado, porque é de prova, é de dor, é de espiar, é de pagar, é de sofrimento ainda. Lembrando da prece, é um vale de lágrimas para muitas pessoas, mas vamos lembrar de Jesus. O meu jugo é leve. A proposta de Jesus é leve. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. O meu evangelho é suave. Se a gente internalizar isso, nós vamos conseguir vencer essa nossa jornada heróica, que é uma jornada solitária e intransferível, que é a jornada do herói, é a jornada de cada um. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe e que tenhamos um início de semana com muita fé, com muita perseverança, com muita resignação diante de todas essas coisas que estão acontecendo, dos chamamentos, dos processos de desencarne coletivo, das dores coletivas e das dores pessoais. Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre, e que assim seja.